Vamos lá para a nossa quarta parte do nosso treinamento de humanização do atendimento ao munícipe. E nessa parte nós vamos falar um pouquinho sobre um ponto que é fundamental, a comunicação. O atendimento, via de regra, ele, embora tenha fases documentais e tenha fases procedimentais, a comunicação é o elemento essencial do atendimento. O atendimento basicamente se dará em o munícipe se comunicando com o atendente e o atendente se comunicando com o munícipe, né? E isso vai impactar diretamente, né, como ele vai perceber o serviço público em geral. E nós vamos falar ainda nesse vídeo sobre a questãozinha de valor público, tá? Nessa comunicação, para que ela seja efetiva, é importante identificar os elementos que podem complicar ou impedir o perfeito entendimento da mensagem. Então, você percebe que a pessoa não tem um nível de português hábil o suficiente para conseguir se expressar, né? Então é importante que você comece a falar com ela nos elementos dela, no tipo de linguagem que ela utiliza, né? Então essa comunicação, ela se estiver muito acelerada e você muito desacelerado, vocês vão ter que ir se ajustando, né, gerando essa empatia para poder alinhar a comunicação, tá? Porque uma boa comunicação, ela vai gerar efetivamente um melhor entendimento do serviço, né? E como que vamos estabelecer uma boa comunicação, né? Se qualidade, né, vamos pensar em qualidade, como excelência é definido por fazer o melhor, primeiro ponto, para fazer o melhor eu preciso fazer exatamente aquilo que o munícipe quer. Nós já falamos nos outros vídeos sobre esse ponto, tá? Então, uma comunicação efetiva nos permite buscar exatamente o que ele quer, né? E a qualidade do atendimento define para o cidadão a imagem de toda a instituição pública e da credibilidade. Então, se você faz uma comunicação agressiva com ele, uma comunicação muito direta ou muito tentando ser rebuscado demais, nós vamos ver no último vídeo sobre os 7 pecados, nós vamos falar um pouquinho mais de comunicação, mas isso afeta na imagem como que você tem da instituição como um todo. Eu sempre brinco quando eu entro num determinado setor ou uma unidade da prefeitura e vejo aquela placa desacatar servidor público é crime, lei federal número tal. Eu fico imaginando, nossa, o que levou a ter necessidade de colocação dessa placa, né? Quantas brigas não houveram, né? Quanto servidor não foi para casa magoado por ter sido ofendido por um munícipe, por um cidadão, né? E do lado do cidadão, o que levou um cidadão a desacatar um servidor público, né? Então, muitas vezes, olhando aqui pelo lado do cidadão, o que leva ele, como a percepção de toda a instituição, prefeitura, está em você, uma indignação que ele tem com a prefeitura acaba jogando em você, atendente, por ser essa ponte final, esse elo final do serviço público, né? Ou inicial. Então, é importante que você consiga estabelecer uma comunicação efetiva, explicando, primeiro, que você, sim, representa toda a prefeitura, mas está fazendo o seu melhor, que o processo dele está parado numa determinada unidade, que demandou de determinada fiscalização, isso demandou mais tempo, né? Então, se você se comunica bem, porque muitas vezes você só quer despachar, ou você coloca em termos que ele não entende. Tem aqui um comunique-se porque você não atendeu o artigo 1, 2, 3, 4, 5, 6 da lei 7.320 do município tal, e o decreto X. Isso é comunicação com o munícipe? Isso é comunicação efetiva? Tudo bem, você não fez nada de errado, você realmente disse a verdade, o motivo que o levou ao não atendimento. Mas isso estabelece conexão? Eu te faço essa pergunta, estabelece algum tipo de conexão? Muitas vezes você tem que explicar e muitas vezes você vai ter que perguntar. Você pode estar explicando nos seus termos, mas pergunte para ele, você está entendendo? Quer que eu te explique melhor o que significa esse artigo? Quer levar e perguntar para um advogado, um colega seu, enfim, alguém que possa te explicar melhor? Você precisa de mais esclarecimento, né? Se comunique bem, você é a imagem da prefeitura. Então, ao mesmo tempo que você tem a oportunidade de transferir, de transmitir uma imagem melhor da prefeitura municipal para o munícipe, todas as insatisfações
né, toda visão negativa que o munícipe tem junto à prefeitura vai acabar sendo canalizada em você. Para evitar isso, para ter um dia tranquilo de trabalho, chegar em casa melhor e não precisar colocar a plaquinha, porque eu também não sei se aquela plaquinha resolve alguma coisa em comunicação. Vamos tornar a comunicação cada vez mais efetiva, fazendo perguntas, né, engajando ele, tá? Esse engajamento na comunicação, ele vai influenciar diretamente na percepção de qualidade. Tá? Ele é gente como a gente, né, como brincam. Então, vocês têm que ser o mais próximo possível. Ajustar a comunicação de vocês a idosos, a jovens, a pessoas com maior nível de instrução, com menor nível de instrução. Pode usar de brincadeira? Não vejo grande problema com isso. Pode sim, se bem encaixada, você perceber que é uma pessoa simples, brincalhona, faça brincadeiras, né? Muitas vezes uma brincadeira mostrando o seu ponto de vista, o seu local, concorde com ele. Eu acho que um ponto central da comunicação é concordar, né? Porque vamos supor que você passe para ele informação como o tempo médio de um determinado serviço, né? Em geral, a sociedade hoje quer tudo para ontem. Estamos acostumados a tempo real, né? Principalmente pelos serviços informatizados que acabam entregando serviços em tempo real. Então, se você passa para ele, olha, isso vai demorar 30 dias, é o tempo médio. Pode ser que ele fique descontente. Pô, mas 30 dias, você pode falar, olha, eu mesmo entendo, eu compreendo. Se eu tivesse no seu lugar, talvez eu ficava mais bravo que o senhor. Mas olha, eu vou tentar aqui enviar para a unidade executora ainda hoje, o mais breve possível. Mas o tempo lá é esse, né? Quem sabe com processos melhores em breve. Mas olha, pensa bem, eles precisam fiscalizar, vai ser necessário analisar, explica o serviço, né? E aí você, atendente, tem toda a carta de serviço com todos os passos, né, que envolvem um serviço público. Leia a carta de serviço e as etapas para o munícipe. Ele vai entender. Isso vai proporcionar uma comunicação mais efetiva, né? Quantas coisas na vida eu mesmo cometo essa falha toda hora. Me convidam para alguma coisa, ou me chamam para um determinado projeto. Não, vou dar conta, vou fazer. E a partir do momento que eu começo a colocar as etapas do que eu tenho que fazer, eu falo, Jesus, eu vou levar 1 ano para fazer isso, né? Então, quando as etapas ficam claras, nós entendemos a complexidade, né? Sempre brinco, principalmente quando a gente vai trabalhar com um governo novo, né? Não, precisamos fazer tal mudança na prefeitura, precisamos fazer aquilo. Não, para 3 meses. Tá, vamos listar as etapas de tudo que nós temos que fazer. Agora que você começa a listar todas as fases, você fala, olha, tudo bem, para a gente fazer em 3 meses, vamos fazer uma atividade a cada 3 horas. Isso é humanamente impossível, né? Então você começa a fazer com que o cidadão entenda as dificuldades do serviço público, tá? Isso ajuda muito na comunicação, é um ponto muito importante, tá? E isso provavelmente vai gerar satisfação, né? A satisfação dos cidadãos resultantes do engajamento vai melhorar também o seu trabalho. Se ele está engajado, se você já teve empatia, se a comunicação foi clara, como ele participa do serviço, provavelmente ele vai ajudá-lo melhor ao serviço. Se faltar determinado documento, ele vai buscar de forma menos brava, vamos dizer assim, mais engajado, trazer para você. E quando você recomendar, por exemplo, um segundo atendimento com agora você precisa preencher essas fases, muitas vezes ele busca um serviço que tem um outro serviço como pré-requisito, né? Esse engajamento e essa comunicação para que ele entenda a necessidade desse serviço como pré-requisito é fundamental, tá? E aí nós vamos falar uma questão importante, né? Qualidade como valor, né? Normalmente a gente parte de, fui bem atendido na Vivo, ou sou bem atendido numa operadora de celular, ou sou bem atendido por uma empresa de internet, ou qualquer outro prestador de serviço, vamos imaginar privado. Muitas vezes nós olhamos pelo lado custo-benefício. Eu assino determinado serviço de vídeo por internet, de vídeo por streaming, porque é barato e me traz material de qualidade, né? Não estão pagando, não vamos fazer propaganda desse serviço, que custa R$10. Essa é uma percepção de custo-benefício. Tá? E no serviço público, isso é muito mais complexo. Tá? Então, um bom serviço que vocês prestarem não vai ter em sua essência essa questão de custo-benefício. Porque, por exemplo, se um atendente de uma determinada telefonia, que vocês buscam um atendimento, né, para renovação de plano, alteração, não se comunicarem bem,
não forem atenciosos com vocês, não provocarem empatia, nem sequer entender as suas necessidades, se são empresariais, para um determinado telefone ou não, para te dar o melhor plano, mas te der um plano com um bom custo-benefício, a sua emoção, vamos falar o que a gente já falou em outro vídeo sobre a questão da emoção, a sua emoção está garantida, conseguir um bom negócio. Né? Pouco me importa se fui mal atendido ou não. Quem nunca foi em determinadas lojas populares onde o atendimento é péssimo, você é tratado nem cachorro, tem que ficar brigando na banca por uma mercadoria, mas você sai achando que fez um bom negócio, sai bem, por quê? Porque você tem dentro de si essa relação de custo-benefício. E aí vem um problema. Nós, do serviço público, não temos esse artifício. Nós não temos como lidar com a relação custo-benefício. Por quê? Porque o valor público é muito mais complexo. Né? Ele não é tão objetivo e não é individual. Então, se eu tenho que falar para um munícipe que ele precisa de um determinado licenciamento ambiental ou um licenciamento da vigilância sanitária para montar um negócio, ele olha isso como um entrave, como um empecilho, como uma encheção de saco. Uma burocracia inútil, para que se cria isso? Não entende que essa fiscalização, muitas vezes esse rigor, ele é criado para quê? Para gerar um valor público. No caso da vigilância sanitária, por exemplo, um valor de segurança pública na venda de alimentos, para que ninguém passe mal, para que ninguém morra intoxicado. Então, o serviço público busca o valor público, né? Numa segunda via de imposto, no IPTU, por exemplo, isso ainda é mais complicado, porque é lógico que existe um valor público por trás dos tributos. Sem os tributos, nós não podemos pagar os servidores públicos para prestarem serviços essenciais, como segurança, zeladoria, manutenção, saúde. Né? Como que nós vamos reformar a praça? Como é que nós vamos asfaltar? E essa falta de compreensão de valor público, ele vai para questões rasas. Eu pago imposto e todo mundo rouba, um servidor público não vou nem comentar porque eu acho que vocês conseguem imaginar o que eles acabam falando. Por quê? Por quê? Não estou dizendo que essas coisas não aconteçam, né? Mas há uma falha de percepção de valor público. Então, é importante também que vocês entendam o valor público por detrás de cada serviço prestado. Né? Por isso, vale o conselho de ler com atenção todas as cartas de serviço, entender, questionar a chefia, pedir novos treinamentos às unidades executoras ou que pessoas das unidades executoras da prefeitura vão lá e conversem com vocês e expliquem detalhadamente o valor do que eles fazem. Qual a importância? Por que são tão chatos? Né? Por exemplo, a vigilância ou a parte ambiental em determinados licenciamentos. Porque quando você consegue explicar para o munícipe esse valor público gerado, isso facilita muito a percepção de qualidade. E vamos lembrar, infelizmente, nós não temos como dar um bom negócio para ele, pelo menos dentro da legalidade, evidentemente. Tá? A qualidade como valor é vista de quando o munícipe tem os serviços públicos conforme necessita. Então, o melhor custo-benefício que nós podemos dar para ele, voltamos ao ponto central, é o serviço público mais preciso e mais específico. Tá? E uma questão para complicar ainda, né? Somente o usuário pode definir o que é valor para ele. Então, a gente falou, é importante que vocês saibam o valor público, porque o valor individual, como nós não temos a questão financeira para estarmos trabalhando, né? Muitas vezes o valor, né, pode ser a qualidade do atendimento. A qualidade do atendimento certamente é um elemento que vai aumentar, né? Porque muitas vezes se ele está fazendo aquilo por obrigação legal, ele não quer, né? Ele não quer pagar imposto, mas se obter a segunda via de pagamento do ISS ou do IPTU, de qualquer tributo municipal, for facilitada, né? Muitas vezes você pode entender o que era o valor para ele. Muitas vezes o valor para ele era agilidade, você conseguiu ser ágil. Então, muitas vezes você tem que ir perguntando. Naqueles 5 porquês, nós vamos voltar nisso, você vai entendendo também, ele vai te mostrar exatamente o que ele quer, mas junto com isso você vai começar a perceber também o porquê ele quer, né? E quais são os valores dele. Né? O que é a percepção? Porque ele vai acabar falando, se eu conseguir ser rápido, porque eu preciso disso para alimentar minha família, eu preciso daquilo. Né? Então você já vai entender e, dentro do limite, oferecer um serviço de maior qualidade. Ok, pessoal? Muito obrigado e nós nos vemos no próximo vídeo.